sentido, É. cara. Mas vocês entraram... A gente entrou por portas diferentes. É isso que você quer saber, então né? eu queria entender como... Porque da carta ele ter respondido e tal, isso, a gente acho que nunca chegou e falou assim, pô, mas como é que foi Como o é que processo foi? para entrar? Então, Entrou pela ferramentaria, outro pelo isso. secretariado? Legal. Então, outra coisa que eu dei muita sorte, a gente entrou na faculdade de design no Mackenzie bem cedo, cara. Entrei com 17 anos. E o pessoal da Volkswagen já tinha um conhecimento assim, da nossa existência e insistência. Então, o meu irmão, ele entrou na Volkswagen, mandaram uma cartinha em casa, um telegrama, outra coisa aí, né? Que preto e branco. abria igual o Olerite, que também não sabe o que é. Exatamente. Vai vendo, né? Essa história. E tava convidando meu irmão para fazer um estágio lá, cara. A gente tava já acho que no segundo ano da faculdade, né? Acho que é mais ou menos isso. Eu tava com 18, 19 anos, acho que é isso. Eu, no segundo ano da faculdade, eu fui fazer uma prova na Mercedes Caminhões, lá na Anchieta, né? Eles tinham um estúdio pequenininho, tem ainda um estúdio de adaptações de cabines europeias para a realidade do Brasil. Então tinha que fazer grade, para-choque, tudo. O meu professor, o Eugênio, na faculdade, falou assim, vai lá, cara. Assim, é para quem está no terceiro ano. Mas você está no segundo, teu portfólio é bom, vai lá. Fui lá, fiz uma entrevista. Perdi a vaga para um cara que já fazia estágio na Sharp, que tinha mais experiência, desenhava TV, dominava bem o fundamento de desenho, luz e sombra. Eu fui o segundo colocado, né? Falei, puta, beleza, passou raspando, mas eu fui de bico, não tinha nem que ter ido, mas sempre insistindo, Sim, né? Aquela mentalidade de vai que dá, se sobrar a bola ali sem empurra. É isso aí, o tubarão da área. Total, né? Romário, ídolo, né? E aí, cara, o que aconteceu? Esse rapaz que pegou a vaga na Mercedes, ele saiu depois de 6 meses, ele voltou pra Sharp porque deram uma vaga efetivada para ele. Ligaram para quem? Exato. Então eu entrei na Mercedes, né, como estagiário, fiquei alguns anos lá. E meu irmão já entrou na Volkswagen. Depois ele trabalhou um tempinho comigo na Mercedes, depois ele voltou para a Volkswagen, foi efetivado lá. Então, assim, eu tenho 20 anos agora de Volkswagen, meu irmão está com 23 ou 24. Assim. Então a gente entrou. O meu irmão entrou pelo Talento Design, que é o nosso concurso de design, que já está fazendo 24 anos, só que ele entrou ele foi a primeira turma. Aquele que você me chamou 2 vezes para julgar. Isso, bom mesmo. Demais. Exatamente. Umas viagens muito absurdas, mas Nossa, muita coisa boa. Muita coisa boa. Então, o meu irmão, ele representa... O modelo que ele fez do fechamento do estágio tá na porta da minha sala hoje, lá. Uma SUV azul tá lá. Caraca. Aquilo lá tem... Cara, eu volto e meio, mando foto pra ele e falo, puta, coisa horrorosa. Moleque quando fez, mas tá lá, cara. Então... e aí, eu passei esse tempinho na Mercedes, mas eu tava louco para ir pra Volkswagen de qualquer... Eu enchi o saco do Gerson Baroni, do Veiga, do meu irmão. Grande Baroni. Baroni, pô. Um dos melhores chefes que eu tive também. E aí, um dia, o meu irmão falou assim, cara, abriram 3 vagas atreladas ao desenvolvimento de novos projetos. Junta aí seus desenhos. Sabe o que eu fiz, cara? Eu pedi férias na Mercedes. Pedi 30 dias. Comprei um tablet com caneta que tinha cabo, uma tranqueira. Eu fiquei 30 dias trancado num quarto, gerando isso de desenho. Joguei na mão do meu irmão e falei, dá pro Gerson. Cara, eu tirei férias para trabalhar, para conseguir novos entrar projetos na empresa que eu queria, cara. Isso aí era 2001. Isso foi final... 2001, exatamente. 2001. O que era de novo o projeto? Era Fox, Space Fox, Tupi, né? Isso mesmo. Isso mesmo. Nessa época, meu irmão já estava indo e voltando da Alemanha, trabalhando no projeto Tupi. A Space Fox, inclusive, é o design dele, né? Belas lanternas traseiras. Inspiraram até o Passat CC. Brincadeira. Não, assim, foi o contrário, mas na época o chefe de design estava pedindo formas diferentes, então toda aquela linha saiu com aquela forma arredondada. Então, cara, e aí o Gerson me chamou para entrevista. Puta, ele falou assim pra mim, cara, não tenho como não te trazer pra cá. Você encheu o saco, fiz um portfólio de férias da empresa que você trabalha. Eu falei, cara, tem funcionário que tem 15 anos aqui, nunca me fez tanto desenho. Exato, cara. E quando eu cheguei lá, eu lembro do meu primeiro dia. Cara, eu entrei no 1º de abril, cara. 1º de abril. Eu lembro quando eu vi o Veiga assim na minha frente, ele veio me cumprimentar. Cara, assim, ali, assim, de uma maneira quase que inocente, eu tava assim, puta, consegui, cara. Consegui chegar onde eu queria. Cara, o negócio... Assim... É o alívio do primeiro degrau. Exatamente. Você olha a escada, você não sabe nada. Aí você sobe o primeiro e você fala... Exato. Cara, é uma escada infinita, hein? Sim, que eu olhei assim, mas quando Porque quando eu era garoto, nesses anos que eu fiquei mandando carta e esperava a resposta, cara, eu ficava imaginando o que os caras estavam fazendo lá dentro, cara. Eu
Eu imaginava que os caras eram semideuses que andavam de capa preta desenhando. Uma puta idealização bosta. Você fala, cara, meu... Mas é de quem é muito imaginado, de quem tem muita imaginação. Exato, mas assim, eles eram heróis, assim, pra mim, porque eu falo, meu, os caras estão nessa hora desenhando carro novo ali, cara, deve ser um time de gênios, assim, né? O próximo, o novo gol. Exato, cara, e aquilo me dava uma ansiedade, né, de querer estar ali. Então, tinha minha mesa ali, meu computador, tava desenhando, tinha o cartãozinho lá, designer, Volkswagen, né? Já era aquela ala lá em cima, lá? Já na 17. Puta, pé direito maravilhoso. Então sabe chegar, arejado. exatamente. Aí você entrava, ver os modelos de clay, os designers fera que tinha na época ali. Tinha um cara, o Fábio Esbrana, ele respondeu uma cartinha minha quando eu tinha 14 anos, cara. E ele tava lá no dia que você entrou. Pô, cara, ícone ele, nossa, a gente chama ele de Belo, né? O cara, sensacional, ele desenhava ali as proporções perfeitas. Eu cheguei e falei, cara, Fábio, meu, tem um Audi que você desenhou uma vez pra mim, assim. Cara, eu tava ali, né, parquinho de diversões ali, não acreditei. Mas logo eu comecei a enfrentar, assim, muitas dificuldades, né? Porque, por exemplo, o meu desenho, o estilo do meu desenho, ele era um pouco verticalizado na estética, porque eu desenhava cabine de caminhão, desenhava ônibus, né? E o carro, por natureza, quando a gente desenha, ele é achatado, alongado. O stance é diferente. O stance do carro que você desenha para vender pro seu chefe, que a sua ideia é melhor, que você dá aquela roubada, exagerada. Cara, eu não tinha aquilo. E o bicho pegou no começo, assim, para mim. Eu falei, cara, eu tenho que correr muito para melhorar o meu desenho, né? Meu irmão já me deu uma puta força, o Vicente que tava lá, o Fábio. Era um time espetacular, né? O Arthur. Era um time muito bom. Então eu tive que correr. Então, assim, e é engraçado que diversos momentos na minha vida, quando eu achava... Por exemplo, eu fui lá fazer entrevista na Mercedes com um portfólio. O meu professor me encorajou porque o meu portfólio era muito fera. Quando eu entrei no estúdio da Mercedes a primeira vez, eu vi uns desenhos na parede. Eu falei, cara, que é isso, meu? Eu não sei nada. Eu tive que trabalhar pra caramba pra chegar no nível. Eu entrei na Volkswagen, eu olhei meu desenho perto dos caras e falei, nossa... Sabe aquele feeling de você estar sempre pra trás e... O que foi bom, assim, na minha carreira... Não, mas é uma delícia, porque se você reconhece, você acha que o seu tá bom. Você olha um outro e fala assim, não, aquilo lá é melhor. Isso é do caralho, porque não faz você nunca parar. Exato. E é esse cara que eu vou buscar, bicho. Eu vou olhar o que tá fazendo, qual a cor, qual a perspectiva, por que o dele tá mais legal e o meu não. E o Gerson foi um cara que me deu uma dica no começo. Ele falou assim, cara, seus desenhos são muito bons, as ideias são muito boas. Você só precisa dar uma relaxada no desenho, deixar ele mais horizontalizado, assim. Pô, esse tipo de feedback, assim, cara, é muito valioso, né? Até hoje eu sempre tô ouvindo muito, assim. E aí demorou um tempo para começar... Nessa época você já aprendeu a bolar. Exato. Relaxa, fica mais solto. Exatamente, cara. E assim, design... É brincadeira, cara... viu? É brincadeira, pessoal. Que sei lá, que os caras acham que a gente tá fazendo piada interna. Eu vou olhar pro Campoy aqui. Não, ele só meteu aquela aqui, ó. Ele tava aqui no celular e ele fez assim, ó. O Gerson era muito sensível mesmo. Eu achava ele... Puta, conversar com ele num almoço assim de lançamento e tal, era uma mini aula de como se comportar com tudo, né? Ele era um puta cara. Sensacional. E ele foi o cara que, depois de 2 anos que eu tava lá, chegou um dia pra mim e falou assim, você quer ir pra Alemanha? Tem um projeto aí, tá meio enrolado, fica 3 meses. Eu falei, não, tudo bem, eu tenho um passaporte italiano por causa do meu pai. E eu falei, não, tudo bem, se precisar até ficar um pouco mais, beleza. Eu falei, pô, eu vou, né? Eu tava namorando a Camila, minha esposa, na época, e assim, ela sabia do meu sonho de trabalhar na Europa e aprender mais, né? E aí eu falei, beleza, vamos. Cara, eu fui pra ficar 3 meses lá, eu fiquei 7 anos na Alemanha, cara. Nossa. 7 anos em volta. Mas ali é outra... outra cabeça pra tudo, né? Era, cara, porque assim, esses 2 primeiros anos que eu fiquei na Volkswagen do Brasil, é sempre aquele misto, né? Porra, tô chegando na empresa que eu queria. 2 anos você já foi pra Alemanha? Eu fui, cara, porque um rapaz que ia lá acabou saindo, foi pra GM, foi pro outro estúdio, e aí o Gerson chegou e falou, pô, você vai lá, cara, você vai dar conta, não sei o que, beleza. E eu sempre tenho 2 feelings, assim. Toda vez que tem uma situação, eu vejo o que tá legal, o que dá para melhorar. Eu tava muito feliz de estar ali, mas eu via... Eu não tava aprendendo tudo que eu poderia, porque eu via as revistas importadas, as fotos do design de Wolfsburg, eles estavam lançando o Golf 5, os desenhos... Aquilo, eu tinha um feeling que eu não tava no mesmo nível, cara, sabe? E aquilo me trazia eu ficava inquieto com aquilo. Eu queria estar no mesmo naipe dos caras, né?
Eu jogar na Europa. Você ainda tava com aquela alma do futebol. Exato. Perfeito, cara. E eu falava isso, né? Puta, ir pra lá é como jogar na Europa. E eu fui num voo com o Veiga e no dia que a gente abriu a porta da modelação, cara, que eu entrei no estúdio, eu vi lá meia dúzia de carros elevados, tem uns elevadores pra trabalhar assim, né? Pra levantar, descer, tudo elétrico, assim, um negócio maravilhoso. Ali, cara, eu falei, pô, mas eu não volto agora pro Brasil nem a pau. Porque estavam os caras que eu via na revista, os caras que desenharam o Phaeton, o Golf. Será que davam entrevista na Automoto no Esporte? Exatamente, cara. Teve um dia que eu tava trabalhando no meu modelinho, lá entrou um cara chamado Robert Lesnick. Eu olhei, falei, cara, você é o Lesnick da... sou eu. Eu falei, porra, me ajuda aqui. O cara me deu... As 3 primeiras dicas que ele me deu, eu tenho aqui até hoje. Quais foram? Vou te explicar, só para dar um parênteses. Hoje, ele é diretor de design exterior da Mercedes-Benz Global. É um cara muito fera. Ele desenhou o Golf 5, desenhou o Scirocco, porrada de carro. Primeiro, ele olhou meu modelo e falou assim, ó... Só no Scirocco ali já vai pro céu. Exato. Ele olhou e falou, ó, a sua soleira tá muito arredondada, cara. E quando você olha ela por cima, parece que é uma barriga na base do carro. Então você tem que compensar em vista lateral a curva arqueada para compensar a curva de planta. Eu nunca tinha ouvido falar nisso, cara. O cara abriu uma lâmpada na minha cabeça e falou assim, puta, merda. Aí ele falou assim, ó, caixa de roda traseira. Você tem que se matar. Mesmo que o espaço do carro atrás exija 3 ou 5 pessoas, você tem que pegar a luz sobre a roda traseira de qualquer jeito. Isso aqui vai dar o stance do carro. O carro não pode ter a roda e o pilar em cima. Cara, é coisa... E ali, certamente ele não trabalhou no Fastback. Não é pra você falar da concorrência, é só uma piada nossa aqui. Então, cara... Sabe, essa da caixa de roda traseira é real, né? Cara, é real, mas sabe o que eu percebi? Eu tava tendo acesso a um baú, um tesouro ali, que era passado de geração para geração, nos caras que tiveram acesso ali atrás, a geração do primeiro Golf, depois Jetta. Então, era um know-how que não chegava em mim. No Brasil. Não ia chegar nunca, cara. Então, e ali, felizmente, eu fiquei no estúdio principal da Matriz, que tinha um estúdio na rua, na Folk, lá, um outro estúdio separado. E aí, o que eu comecei a fazer, cara? Eu comecei a cavar um pênalti ali. O que eu fazia durante o dia? Você mesmo se puxava e caía. Nossa, cara, ainda bem que não tinha vara ali na época, mas assim, durante o dia eu trabalhava no Projeto do Brasil. O Projeto do Brasil, na época, era um projeto baseado na plataforma do Golf 4, uma SUV... Tinha uns painéis plásticos lá, e assim, acabou... A ideia era boa, mas eu nem lembro. O projeto ficou tão enrolado. Não era um Tiguan primeira geração? Não, era menor. Era baixo. Imagina um Golf 4... Um T-Rock do Golf 4. Isso, exatamente. Que é menor que o Tiguan. Exatamente. Perfeito, cara. Então, assim, mas... No final, eu estava tão focado em aprender e ficar lá, o que eu fazia? Eu ficava o dia inteiro trabalhando no Projeto do Brasil com os modeladores do Brasil que foram comigo, um engenheiro de estúdio que estava lá medindo e vendo se tudo que eu estava fazendo estava certo. Cara, à noite eu ia pro hotel, cara, eu levava um calhamaço assim e ficava desenhando proposta dos projetos europeus, cara. Que você já tinha olhado. Que eu já estava de olho. Começaram a fazer a Charan nova. Vixe, no dia seguinte tinha 20 desenhos. Cara, eu comecei a fazer de tudo. Aí, um dia, eu cheguei pro chefe do estúdio lá, o Oliver Stefani. Hoje ele é diretor de design da Skoda, né? O cara é muito brother, meu, assim. Melhorou bem a Skoda, hein? Exatamente. Cara, e assim, eu dei muita sorte porque o pai do Oliver, ele foi um executivo da engenharia de motores no Brasil. O cara ia passar férias no Brasil. Meu, ele me adotou lá, cara. O cara me adotou. Eu cheguei pra ele e falei, Oliver, é o seguinte, cara, eu tô aqui, tô fazendo um projeto do Brasil, mas, ó, tô desenhando tudo só aqui pra vocês, cara. Eu tô pirado nesses desenhos, esses projetos aqui. E eu queria saber se, sei lá, você vê no potencial de eu fazer parte do seu time um dia aí. Ele falou, o quê, meu? Falei, cara, pode trazer suas coisas já, cara. Falou assim, cara. Você nem sabia que o cara tava de olho em você falou, já. Meu, olha aí o que você tá fazendo, cara. Você tá desenhando à noite no hotel, sozinho. Cara, pode falar com o Gerson lá, meu. Pode vir pra cá, cara. Só que pra mim você já é do time. Cara, quase que pra trás. Assim, foi... Sabe aquele feeling de degrau que você falou no começo? Teve outro. Eu falei, cara, plantei, cavei aqui, né? Eu falei, pô. E aí, daí pra frente, eu fui tocando o Projeto do Brasil, acabou miando, mas assim, a gente fez um contrato de expatriado, meio Brasil, meio Alemanha, e comecei a trabalhar nos projetos europeus. Teve um dia, cara, que o Oliver chegou pra mim, assim, eu tava fazendo um sketch lá, ele pegou e falou, dá licença. Ele pegou, assim, chamou o time inteiro. Ó, isso aqui, ó, é o padrão que eu quero, tá? Pra vocês. Tem que desenhar igual esse moleque aqui. Os caras queriam me matar, cara. Recém-chegado? Eu tava... Não vou falar recém-chegado, mas depois de uns 6 meses. Recém-chegado, pra um alemão.
Sim, cara. Sim. Então, ele desacreditava, assim, cara, que eu tava desenhando e tentando coisa nova. E eram umas ideias, cara. Assim, hoje eu olho, assim, cara, o vidro lateral subindo pro teto, umas coisas assim. Tipo aquele carro comunitário que eu vi aquele dia no chefão, concurso. O Klaus Bischoff passava já. Eu falei, meu, por que vocês estão fumando, cara? Era nesse nível, assim. Mas era um frescor sul-americano que não tinha lá. Sim. Apesar do time ser muito internacional, isso é uma característica de qualquer estúdio global, tem gente do mundo inteiro. Cara, tinha cara da Argentina, México, Croácia. No time do Oliver, que eram 14 pessoas, um era alemão. Então a gente falava inglês o dia inteiro. O chefe de design era o Walter de Silva, que falava inglês. Então, cara, eu fui adotado ali pelo Oliver para fazer parte desse time. Toca pro Veiga, pro meu irmão, que nesse mesmo tempo estavam em Potsdam, no estúdio satélite de conceito, que o Veiga chefiou durante um tempinho mercados emergentes. Eles estavam fazendo... Potsdam é perto de Berlim, cara, né? Tá. Eles estavam lá fazendo o Gol, a última carroceria do Gol que saiu, né? Depois do Bola. O que eu fazia? Um dia eu cheguei pro Oliver e falei, cara, eu tenho um irmão gêmeo, cara. Ele falou, eu sei, o Marco Pavone. Eu falei, meu, ele é bom pra cacete, cara. Falei, posso falar pra ele fazer uns desenhos? Cara, vai vendo. Só Seu irmão já abaixo do Veiga no Brasil. Exato. Tipo, cargo de chefia. Assim, pro Veiga, o meu irmão era o cara que ia sucedê-lo. Sim. E ele tava arrebentando. Tinha feito, trabalhou no Fox, Space Fox, cara, fazendo tudo, assim. E aí, cara, eu ligava pro meu irmão e falava, meu, vai ter apresentação do Scirocco aqui, cara, amanhã. Ele pegava o carro de Potsdam, dava um pau de 1h30. Cara, fazia em 2 horas, cara. Não é tão perto. Meu, voando, chegava na apresentação com os desenhos e tinha um telão pra apresentar lá. Os caras olhavam. Falavam, não, eu trouxe meu irmão, ele tem umas ideias legais aí, cara. Hoje em dia esse é um negócio inimaginável. Sim. Mas, cara, eu comecei a enfiar meu irmão lá nas apresentações. Aí um dia o Oliver chegou e falou assim: vou falar com o Veiga, meu. A gente escolheu a proposta do seu irmão, cara, pra fazer a gente escalar 1/4 aqui, cara. Eu quero vocês dois aqui. Que do cacete. Então vocês ainda se tratavam como os brothers de criança ali, um ajudando o outro ultimamente. Total, cara, porque... Que do caralho isso. E assim, e de novo, né? Se você pensar que a gente queria ser astronauta, né? Falando em termos de car design na época, sim. Cara, a gente conseguiu ter 2 astronautas na família, cara. E assim, era um ambiente assim, pô, eu tava longe de casa, eu tinha saído da minha família, largado namorada, que depois ela voltou e a gente casou, né? Mas assim... decisões mais difíceis da época. Dificílimas pra pouca idade. E, cara, deu tudo certo. A gente trabalhou anos, mesa a mesa. Minha mesa aqui, meu irmão ficava aqui. Era bandeirinha do Brasil, bola da Copa, som alto. Cara, demais, e a gente começou a fazer... A gente começou a ganhar todas as competições. Tinha uma época que a linha europeia, 3/4 da linha europeia, ou eu e meu irmão a gente tinha desenhado. Polo, Jetta, Passat. Cara, e a gente tava ganhando todas as competições. Tiguan, Touareg. Cara, os facelifts. A gente trabalhou em todos esses projetos, cara. Então foram anos... Phaeton. Cara, sabe um artigo que saiu recentemente de um Phaeton que não virou? Sim. Um pouquinho maior o facelift. Isso. Mais quadradão. Isso. Meu irmão fez aquele carro. Lindo. Meu irmão fez aquele carro. Só que por decisões estratégicas a empresa acabou não saindo. Mas assim, foram anos de muito aprendizado, muita parceria. Eu fui aprender a trabalhar em clay, modelo escala 1/1 de clay, cara, que era uma coisa que no Brasil eu fazia um modelo por ano, lá faziam 6 de uma vez, cara. Então, eu não acredito em dom. Sei que você falou no começo aqui, esse dom. Talvez seja um interesse, né, que eu tive por... Obstinação. Obstinação, um negócio louco, assim, de não aceitar fazer outra coisa da vida, né? E até na faculdade, às vezes meu pai falava, pô, mas vocês não querem desenhar móveis ou utensílios, ou tênis, outras coisas assim. O design tá por trás de tudo. Eu falava, nem a pau, eu quero desenhar carro, cara. Assim, mas eu não aceitava, né? Era uma falta de noção inocente e uma obstinação em querer fazer aquilo, né?